Alô galera, vocês pediram e eu voltei com uma série de vídeos para falar dessa que é uma doença que é dita como a mais grave da psiquiatria. O nosso carro-chefe das psicoses crônicas. Então, uma doença que acomete 1% de toda a população do globo terrestre, tem seu curso crônico e tem uma tendência invariável à deterioração. Estamos falando da esquizofrenia. Solta a vinheta. Muito bem, a loucura, no bom sentido da palavra, no sentido de quebra de juízo de realidade nos pacientes com doença psiquiátrica, nos pacientes psicóticos, ela existe desde sempre. Existe desde que o mundo é mundo. Assim como existe apendicite, gastrite, desde sempre existe a loucura na forma de doença desde os princípios da humanidade. Acontece que ao longo dos séculos, ela era muito pouco compreendida e os psiquiatras que até então eram chamados de alienistas eram pouquíssimo respeitados na comunidade médica. A coisa começa a mudar de figura quando se difunde na Europa um movimento intelectual chamado de iluminismo. Então, notem que durante 1000 anos a gente viveu, pelo menos na parte da psiquiatria, tá? Uma idade que a gente pode chamar de idade das trevas. De 450 e poucos até 1450 e poucos, 1000 anos a gente viveu ali na Idade das Trevas. Então o iluminismo vem para trazer luz, para iluminar. Então vamos perceber aqui que na Idade Média e na Idade Moderna, quem ditava as normas do que acontecia dos fenômenos naturais era a igreja. Então tudo era explicado pela fé, pela religião. E com o iluminismo, a gente tem uma tendência a buscar a verdade através da razão, do conhecimento, da ciência. E a partir daí, a psiquiatria começa a emergir como uma especialidade médica. Então foi em 1681 que o anatomista inglês Thomas Willis, em seu livro Opera Omnia, escreve um capítulo chamado Da Estupidez ou Retardamento, onde ele começa a reconhecer um tipo de paciente que tinha uma predisposição hereditária muito importante. Então nota que a gente sabe que hoje em dia a esquizofrenia tem uma causa biológica muito forte, uma causa genética muito forte. E já em 1681, um pouquinho antes de surgir o movimento iluminista, esse cara já começa a descrever isso. E não só isso. Então vamos parafrasear aqui o que ele escreveu nesse livro. Jovens de espírito vivo, astuto e até brilhante na infância, ao chegar na adolescência, caem na estupidez e na inércia. Ou seja, ele traz aqui a noção da ruptura. Então, veja você, o indivíduo ele vem se desenvolvendo normalmente, cognição normal, inteligente, algumas vezes brilhante, quando de repente surge o primeiro surto psicótico. É claro que a gente vai falar em outro momento que tem uma fase chamada trema, existe todo um pródromo normalmente, é muito raro que o surto seja abrupto, mas em algum momento aquele cara tem uma ruptura de funcionamento. Ele era alguém totalmente diferente e se torna agora um paciente psicótico e nunca mais esse cara vai ser o mesmo. Então esse momento de ruptura o Willis já tinha narrado aqui. Então olha só que em 1681 a gente já tem nessa obra 3 características importantes da esquizofrenia. O início precoce, a ruptura e a tendência inexorável à deterioração. O esquizofrênico sempre deteriora. Aí você vai dizer assim, tem um fulano ali que é funcional, que trabalha. O fulano que é mais conservado, normalmente as formas paranoides, consegue, claro, manter um emprego, manter uma vida funcional. Mas certamente se ele não tivesse aberto essa doença, ele teria galgado algo muito maior, profissionalmente, socialmente, pessoalmente. Então, infelizmente, os homens da ciência, nesse momento da nossa evolução, refletem a pobreza de conhecimento sobre o que eles estavam descrevendo, e os pacientes psiquiátricos, na maior parte das vezes, eram levados para instituições asilares e eram acorrentados, eram presos, e tinham uns carrascos com chicote em punho
como forma de tratamento para aqueles que se agitavam muito. E essa forma de tratamento, pasmem vocês, vai ficar aí até o século XX. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro Holocausto Brasileiro. Parece que surgiu agora a série na Netflix, não percam, que é sobre o manicômio de Barbacena. Tá? E aí vocês vão ter uma boa noção de como era tratada, como era encarada a loucura e os doentes psiquiátricos há menos de 100 anos no Brasil. Muito bem, eis que, tomado pelas ideias iluministas, um jovem médico entra num manicômio, num hospital, onde ficavam presos não só os loucos, os doentes psiquiátricos, mas toda sorte de excluídos sociais, prostitutas, pacientes com doenças venéreas, idosos, órfãos, bastardos, todo aquele que fosse indesejado socialmente era colocado nessas instituições e juntos ficavam os doentes mentais, aqueles que eram um pouco mais agitados, eles acabavam ficando acorrentados por anos, colocados em celas escuras, imundas. Eis que esse jovem médico no hospital de Bicêtre, ele entra e fala o seguinte: vamos soltar. Eu acho que esses caras eles estão mal porque eles estão acorrentados. E aí o segurança lá, o carrasco, seja lá quem for, fala assim: bom, eu não vou soltar não, doutor, solta você, por conta sua. E ele vai e solta. O primeiro que ele solta, de repente, numa agitação, num furor, ele sai correndo da cela. E eles tomaram um susto assim, só que ele corre e vai para uma janelinha, ele olha para o luz do sol e ele volta correndo na direção deles, e eles tomam um susto e o cara abraça ele e fala: obrigado, doutor, tinha mais de 10 anos que eu não via a luz do sol. O nome desse médico é Philippe Pinel. Então Pinel se destacou por ser um homem muito empático. Reza a lenda que Pinel foi caçar com seu pai quando era ainda muito pequeno, e aí o seu pai abateu uma ave e ele ficou muito triste e disse para o pai: poxa, mas agora ela já não pode mais voar. A psiquiatria é uma especialidade que precisa de muita empatia, né? E esse cara era um cara muito empático, extremamente inteligente. E ele resolve fazer medicina depois que um grande amigo dele, que me parece pelas descrições ser uma psicose maníaco-depressiva, atualmente chamada de transtorno bipolar, era um cara que tinha surtos de mania, de melancolia, etc. E em algum momento a família da Molly, ele foge num surto psicótico, só foge para a floresta e é devorado pelos lobos. Isso inculcou muito o Pinel, e o Pinel ele resolveu estudar então a psiquiatria, se tornar um alienista, como era chamado na época. Mas não cabe aqui a gente ficar entrando muito na história de Pinel, apesar de ser interessantíssima, pode ser que um dia eu faça um vídeo só sobre ele. Precisamos dar andamento. O Pinel, em relação à esquizofrenia, chegou a escrever sobre uma doença que ele chamava de démence, né, no francês. Então, démence significava perda da mente. Ele escreveu algo nesse sentido. E aí, o sucessor do Pinel nessa escola francesa é Bénédicte Morel. Então, precisamos falar de Bénédicte Morel. É o cara que descreve a doença a esquizofrenia como demência precoce. Ele se refere aqui a jovens que têm uma decadência intelectual dramática quando entram na puberdade. E note que nesse momento a França ainda atribui aos fenômenos mentais, às perturbações mentais, a teoria da degeneração, em que eles juntavam, além das características biológicas, características morais e teológicas. Então, não podia dar muito certo caminhar com essa mistura, né, de igreja, de teologia, de degeneração moral, etc. E é aí quem começa a assumir a hegemonia da psiquiatria é a Alemanha, que vem com seu modelo anátomo-patológico, dando preferência aos modelos biológicos. Então a gente começa com Griesinger, que é um cara que ele preza muito pela ideia do biológico, mas não descarta o papel psicossocial na gênese do transtorno. Então esse cara também teorizou a psicose única. É uma teoria que até hoje existem autores que defendem, tá? A ideia da psicose única. Só que logo em seguida vem um cara que é simplesmente o pai da psicopatologia descritiva, um cara chamado Karl Kauberman. Então notem que esse monstrinho chega com a ideia
desdizendo Griesinger e dizendo, não, calma aí, existem várias etiologias aqui possíveis, mesmo para um quadro idêntico ao outro. O que ele quis dizer? Dois quadros idênticos podem ter etiologias diferentes, com curso diferente e evolução diferente. Olha só a astúcia do danado. E a gente sabe que é assim, pô. A gente sabe que num quadro de mania grave, você pode ter todos os sintomas da esquizofrenia. A gente está cansado de receber no hospital psiquiátrico alguns pacientes tão desorganizados, tão graves, seja com sintomas do âmbito da catatonia, seja com sintomas de mania disfórica, que a gente fica confuso com aquele diagnóstico no primeiro momento, né? Então, num quadro muito agudo, essas doenças podem ser diferenciadas. E a gente vai precisar de um tempo observando para poder definir o diagnóstico. Esse cara sacou isso lá no século XIX. Pessoal, então olha que momento importante. Esse cara cria simplesmente o momento da definição da entidade doença, da nosologia. Lembra do meu vídeo Síndrome, Transtorno e Doença? Esse cara começa a dizer, olha só, a gente tem que ver aqui a etiologia, o curso, pródromo, fase aguda, fase crônica, evolução, terapêutica. Na época não tinha terapêutica, mas eles bolavam, tentavam pensar uma maneira de ter um tratamento. Então esse cara é o criador da nosologia psiquiátrica. E não só ele fez isso, como ele foi o primeiro a dizer assim, olha só, a gente tem que diferenciar o que é idiopático do que é orgânico. Então a gente sabe que até hoje, muitos sintomas que se confundem com os sintomas da esquizofrenia podem ser causados por uma doença orgânica. Eu nunca esqueço de um caso, quando eu estava no R3. No R3, aqui do IPUB da FRJ, a gente faz a triagem, recebe os pacientes de porta aberta, né? Eu recebi um cara chegando, de 53 anos, com aspecto até um pouco mais envelhecido, com a unha toda preta, com delírio persecutório, com vários sintomas de primeira ordem de Kuhn-Schneider, que nós vamos ver daqui a pouco. O cara era um tratado de esquizofrenia, mas a história teimava em dizer que ele tinha aberto aquela doença aos 53 anos, algo que era muito improvável. É muito raro que alguém abra esquizofrenia nessa faixa etária. A gente vai ver que a esquizofrenia abre ali entre 15, 25, 30, né? Então, o que você vai suspeitar quando você vê algo muito atípico de uma doença orgânica? Aí eu pedi uma neuroimagem para ele e vem um tumor enorme no lobo frontal. Então veja que tumor, acidente vascular cerebral, epilepsias, intoxicação por anfetamina, a gente tem diversas possíveis etiologias orgânicas que geram sintomas semelhantes ao da esquizofrenia. E esse cara, o Calban, ele simplesmente descreve isso lá no século XIX. Ele fala, vamos separar, tem coisa aqui que é orgânica, que é de intoxicação, e tem coisa aqui que é idiopática. Ou seja, era o que ele considerava, né, os transtornos psiquiátricos primários, a esquizofrenia, a transtorno bipolar, a melancolia, etc. Então Calban, ele descreve catatonia, o discípulo dele, o Hecker, descreve hebefrenia, ele descreve aiboidofrenia, ciclotimia, ele descreve uma opção de perturbações mentais. Então, nesse momento, surge a psicopatologia descritiva, que é a nossa forma de diagnóstico até hoje. Eu sempre falo isso na primeira aula. A gente não tem exame complementar para fazer diagnóstico, não tem testezinho de internet, não tem nada disso. O diagnóstico é sempre psicopatológico descritivo. A gente avalia o que a gente está vendo e a gente descreve, baseado na nossa intuição. Então, essa escola, da qual pertencemos todos nós, começa aqui. Eis que no meio de toda essa confusão, onde a psiquiatria estava em plena ebulição na Alemanha, surge um fiel seguidor de Calban chamado Emil Kraepelin. Esse é o pai da psiquiatria moderna. Esse foi o primeiro camarada que conseguiu sistematizar o que a gente hoje chamaria de esquizofrenia, mas que na época ele continuou chamando de demência precoce, de uma maneira cuja descrição passou a ser aceita em todo o mundo. Então, uma opção de descrições para tentar dizer a mesma coisa, chegou o Kraepelin e ele tenta homogeneizar um pouco o que seria a demência precoce. Então, como é que ele faz isso? Ele começa a descrever os pacientes no hospital, sintomatologia, evolução, sintomatologia, evolução, junta uma amostra enorme para que ele pudesse ter uma evidência empírica e assim fazer suas classificações diagnósticas.
Aqui, meus amigos, nasce o diagnóstico categorial que nós utilizamos até hoje. Então, olha o que esse monstrinho fez. Ele simplesmente pega aquele saco de gato todo, onde estavam os pacientes psicóticos, e fala assim: olha só, a gente vai dividir. Aqui tem uma galera que, quando irrompe o delírio, irrompe a loucura, tem uma tendência inexorável à deterioração. A esse nós vamos chamar de demência precoce, que mais tarde seria chamado de esquizofrenia. Tem uma outra galera aqui que faz pico de mania, pico de muita irritabilidade, aí hora alterna com melancolia, que oscila muito de humor durante os episódios psicóticos. A esses chamaremos de psicose maníaco-depressiva. E tem uma outra galera aqui que surge um delírio monotemático que fica muito mais conservado e que nunca deteriora. A esses nós chamaremos de paranoia. Então, mais tarde, a demência precoce vai ser a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva vai ser o transtorno bipolar, infelizmente, porque o termo psicose maníaco-depressiva era muito mais interessante, denotava mais a gravidade da doença, mas como os estudiosos hoje viram que nem todo bipolar está psicótico, eles resolveram mudar a nomenclatura, e da paranoia evoluiu o termo para transtorno delirante persistente. Nasce aqui então, meus amigos, o diagnóstico categorial, a maneira que nós temos hoje no CID e no DSM. E não só isso fez Kraepelin, note, Kraepelin ainda dividiu, fez uma subdivisão dos pacientes da demência precoce em catatônicos, hebefrênicos, paranoides e a forma simples, né? Onde vai evoluir esses conceitos. Que, para minha tristeza, agora no CID-11 em 2019 e no DSM-5 em 2013, foram retirados dos manuais. É claro que a gente vai estudar isso aqui, porque eu acho isso uma importância, que a gente tenha em mente o que Kraepelin fez, porque isso ajuda muito na prática clínica. Não só eu, como muitos dos meus colegas acharam que foi uma grande perda a gente evoluir dessa forma, ou involuir, né? Então os danados tiraram os subtipos. Hoje temos apenas o diagnóstico de esquizofrenia.